está preparado aqui a casa e o quê? E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Por quê? Por ti. Diga isso a ele. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar o quê? Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, manifesta-se, Senhor. Declare isso em outra voz, declare. Tu és santo, Só tu és santo. só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Jesus. Tu és santo, Só tu és Jesus. Aleluia. só tu és. Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Só tu és santo, santo. só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, Só tu és, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Eu coloquei o título dessa mensagem, Valentes no Tempo do Fim. Valentes no Tempo do Fim. Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Deus tem um propósito para você. E para mim também. E um dia eu estava numa célula, né, a gente estava compartilhando algo, e aí alguém falou: pastor, os propósitos do Senhor, eles vão ser cumpridos na nossa vida, os propósitos do Senhor todos serão cumpridos nas nossas vidas. E aí eu falei para ele, irmão,
Você sabe, Deus tem planos para cada um de nós, mas tem coisas que não vão se cumprir, porque nós não queremos. Porque você sabe, Deus tem um chamado para cada um de nós, mas tem gente que rejeita o chamado de Deus. Tem gente que foge do chamado de Deus, tem gente que corre do chamado de Deus. E Deus nos deu o arbítrio de escolher Ele ou não, de ser, não é, alguém completamente envolvido no chamado dEle ou não. Você tem escolha, Ele te deu escolha, né? Nós temos a nossa escolha. Então essa coisa de que, né, às vezes o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida, independente do que acontecer. Você sabe, tem coisas que infelizmente não estão se cumprindo na vida de algumas pessoas, e não é porque Deus não tem propósito, é porque elas não querem estar, sabe, no centro da vontade de Deus. Elas escolheram andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios conceitos naturais. E eu me lembro de uma história de uma mulher que o Senhor chamou ela para ser missionária. É uma história que eu ouvi, irmãos, de um pastor. Eu acho que é verdade, acho que ele tem experiência aí com essa história. E aí ele disse que essa mulher falou: olha, eu vou até ser missionária, Senhor, mas eu queria tanto casar primeiro, para meu marido se envolver também na missão. Aí ela então esperou se casar. E ela se casou, eu acho justo, né? Todo mundo tem um desejo de casar, é justo. Casou. E aí quando ela casou, logo ela, né, se engravidou e teve bebê. E aí o Senhor falou com ela de novo, falou: Senhor, meus filhos estão pequenos, deixa eu cuidar deles, deixa eles crescerem um pouco mais, então eu vou ter mais liberdade, mais tempo. E aí vem mais um, porque a gente faz filho mesmo, a gente é crente, Deus mandou crescer e multiplicar, e a gente multiplica. Eu tenho 3 irmãos, eu queria ter mais um quarto, mas minha esposa acho que não está muito assim, disposta. Mas tem que multiplicar, vamos multiplicar. Estou brincando, irmãos. Mas aí, os filhos cresceram, não é? E aí veio de novo, não é, alguém usado por Deus para falar do chamado dela para ela. E aí ela já estava um pouco velha. Ela falou: nossa, mas eu já estou tão cansada. Eu já estou tão velha, desanimada. Eu acho que não é para mim isso. Aí disse que um dia alguém bateu na porta dela, que ela não conhecia, e falou: fulana, você sabia que tantas mil pessoas estão se perdendo, estão indo para o inferno, porque você um dia disse não para o seu chamado? Que Deus queria te usar, mas você não quis ser usada. É uma história, não é, que eu ouvi, e eu acho que tem algum sentido e cabe em algumas pessoas, porque o Senhor, irmãos, Ele decidiu usar homens para salvar outros homens, para evangelizar, para liberar uma palavra, para liberar vida. Ele decidiu nos usar. Ele podia usar anjos, mas Ele decidiu, escolheu nos usar. Eu acho que essa é a glória de Deus. A glória de Deus é usar eu e você, e o diabo olhar e falar: mas eles? Falar: eles que eu vou usar. Não, mas porque o diabo era um anjo de luz. O diabo, né, era querubim real. Ele andava, não é, no jardim de Deus, pelos brilhos das pedras caminhava. Ele tinha uma posição. E aí Deus cria o homem do barro, do pó da terra, coloca dentro do homem essa capacidade, a autoridade de governar, de dominar sobre a terra. Então, eu acho que essa que é a glória de Deus no homem. Por isso que Ele decidiu nos usar. Você foi chamado para ser um canal de salvação. Amém? E eu queria falar sobre Davi. Davi foi um homem, não é, muito usado por Deus. Eu me inspiro muito em Davi, irmãos. Davi é alguém que, de fato, é uma grande inspiração para mim. Por causa do coração que Davi tem para Deus, e também por algumas características que eu acabo me identificando com Davi. Eu fui fuzileiro naval, eu fui militar durante algum tempo da minha vida, e eu aprendi muita coisa ali enquanto militar. Não é? E Davi era um homem de guerra também. Davi era um homem de batalhas. Davi era um homem, não é, que conquistava as batalhas que ele entrava. Ele era um homem de guerra. Mas Davi, além de ser um homem de guerra, ele era um homem que adorava. Ele era um adorador. Ele sabia, separar exatamente as duas coisas. E eu acho que uma completava a outra. A adoração, o coração, não é, a rendição de Davi era o que capacitava ele a ser um homem tão destemido, um homem tão ousado
né, nas suas batalhas. Só que nem sempre foi assim. Antes de Davi se tornar esse homem de batalha, esse homem de guerra, ele era apenas um jovenzinho. E quando jovenzinho, a Bíblia diz que ele já era um adorador. Porque Davi foi escolhido e foi chamado segundo o coração de Deus, irmãos, antes de ser rei. Ele não era rei ainda, mas ele já tinha um coração real, ele já tinha uma postura real, ele já tinha uma atitude, não é, de alguém que amava o Senhor e a sua palavra, os seus conselhos, os seus ensinos. E nós sabemos que, e aqui eu estou contando a história de Davi para os irmãos, amém? Nós sabemos que Davi, ele foi chamado, não é, quando criança, ele era um improvável, você sabe que, não é, nem Samuel, não achava que ele poderia ser, porque ele olhou para o filho e falou, peraí, esse aqui, não é que deve ser o rei, porque ele é forte, ele é alto, ele parece ser destemido, não é? Mas não era aquele, né? Naturalmente, às vezes a gente olha e a gente fala, poxa, esse aqui é que deveria estar naquela posição. E eu queria só dizer para você que Deus não escolhe com base na nossa matemática e com os nossos critérios. Você sabe, irmãos, eu tenho alguns líderes lá de célula, lá em Jacksonville, e a crise de quase todo líder de célula é, eu sou incapaz, pastor, eu não estou capaz, eu não fui chamado para isso. Pastor, é uma crise para mim. E a maioria das crises de muitos deles é, como que eu vou levar uma palavra para essa célula? E ele vive na crise, aí ele começa a segunda-feira, até chegar a sexta-feira é uma crise. Aí quando acaba a sexta ele dá uma aliviada, mas no domingo ele já entra na crise de novo, fala, sexta tem célula de novo, eu preciso de uma palavra, eu preciso de levar Mas não tem que ser assim, irmãos, não tem que ser. Você sabe, eu acho que o pastor Elias já choveu e já ensinou demais os irmãos sobre isso, que não somos nós que fazemos nada. Você sabe, quando você confia na sua própria capacidade, você está andando pela sua própria justiça, e a sua justiça e a minha justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Então, eu tento, né, tirar esse fardo da vida e do coração deles, mostrando para eles Jesus, mostrando para eles que Deus escolhe os que não são. Meu irmão, se você se acha incapaz, você é a pessoa certa. Aquele que se acha capaz, a glória é dele. Sabe, quando alguma coisa acontecer, ele vai falar, uau, ainda bem que eu jejuei 3 dias a semana, você viu, fluiu. Não foi seu jejum, é graça, tudo é graça. Não é pelo jejum, não é pelo muito conhecimento, não é pela habilidade, é pela graça e pelo favor de Deus, porque no final a glória vai ser só dele, amém? Então, né, Davi era aquele também improvável, aos olhos naturais. Ele era talvez o mais novo, também o mais menor, ele era o mais magro, ele não tinha se alistado ainda no exército, porque nem tinha tido idade ainda, mas o Senhor não vê como nós, o Senhor escolheu Davi. E eu queria ler alguns textos com os irmãos para a gente desenvolver a palavra. Está lá, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Se alguém trouxer uma água para mim, a Bíblia diz que terá galardão. A Bíblia que fala que vai ter galardão de profeta. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Amém? Davi retirou-se dali e fugiu na caverna, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Obrigado. Já, esse aí. E vai ser na terra, nem vai ser no céu não. Galardão hoje, na terra. Aleluia. Assim como Jesus disse para Pedro, eu te digo, terás muitos irmãos e irmãs ainda nessa terra, que te abençoarão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se acharam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens.
Aleluia. Irmãos, Davi está na caverna de Adulão. Davi está fugindo do rei que quer matar ele. Você sabe outra coisa que me fascina em Davi, irmãos? Me fascina. Davi era homem de honra. Ele reconhecia a autoridade de Deus. Ele sabia que Saul era a autoridade constituída e levantada por Deus. Isso me fascina em Davi. Porque essa autoridade estava doida. Ficou louca, queria matar ele. Mas ele nunca desonrou aquela autoridade. Porque ele sabia que a autoridade era instituída por Deus, era colocada por Deus sobre a vida dele. Eu acho que essa é uma das coisas também fascinantes que fazem com que Davi seja chamado homem segundo o coração de Deus. Essa é uma das. Mas tem outras coisas que de repente a gente pode falar delas aqui um pouco mais para frente da palavra. Mas Davi fugiu por que Davi fugiu? Porque ele não queria ir contra a autoridade. Ele não queria se rebelar contra a autoridade. Ele podia matar, ele já era homem de guerra. Ele já ganhava as suas batalhas. E por causa das suas batalhas, que eram tão vitoriosas, o próprio rei ficou enciumado dele. Então ele já era um homem que poderia e tinha capacidade de simplesmente fazer uma besteira com a autoridade delegada de Deus sobre a vida dele. Mas ele não fez, ele fugiu. Só que lá na caverna, Deus mandou um monte de gente para andar com Davi. Quem eram essas pessoas? Endividados, amargurados. O que mais? Endividados, amargurados, em aperto. Você conhece gente assim? Endividado, amargurado, em aperto, sabe? Com ressentimento no coração, frustrado da vida. E Deus mandou esses para andar com Davi, não é? Você sabe, o pastor Marcos contou um pouquinho da história dele, a irmã também. Vou contar a minha também. Eu sou do Goiás, irmão. Goiás do pé rachado. Comedor de pamonha, piqui, guariroba. Alguém aqui do Goiás? Então conhece as pamonhas. As melhores pamonhas do Brasil estão no Goiás. E o pão de queijo também. Os mineiros podem ter feito, mas nós aprimoramos o pão de queijo. Irmãos, eu vim do interior do Goiás, e você pode perceber que pela fala eu ainda puxo, o R, eu puxo muita coisa, fala de goiano mesmo, nós somos da roça mesmo. E eu vim de um lugar, de uma cidade que tinha 7 mil habitantes, fui para Goiânia, tive uma experiência com Deus, o Senhor falou para mim que tinha um chamado para a minha vida, só que eu me achava completamente incapaz também. Eu era tão tímido, que eu tropeçava nas minhas próprias pernas, quando eu estava indo para a escola e voltando da escola. Porque eu achava que todo mundo estava me olhando. Você já teve essa impressão? Eu falava, não, você está falando de mim. Tem dois ali falando, me olhando, deve estar falando de mim. Eu era extremamente pressionado. Parece que as pessoas estavam falando de mim. Eu tinha uns problemas de alma, e Deus foi curando depois. Isso era alma. Aí um dia eu estou descendo da escola, pastor Elias, e eu escuto um psiu. Meu Deus, quase morri nesse dia. Aí eu olhei para trás, 2 meninas conversando, elas tinham mexido comigo. E eu tropecei nas pernas. Muito tímido, muito vergonhoso. Aí o que eu fiz? Mudei a rota, falei, não passo naquela rua mais. Se essas meninas estiverem lá, eu vou ter problema. Extremamente vergonhoso. E estar falando e ministrando para os irmãos aqui uma palavra é graça de Deus, é favor de Deus. E eu só estou falando isso para você porque eu sei das suas incapacidades. Eu sei que cada um de nós temos as nossas, fraquezas. A gente acha-se incapaz e impotente olhando para nós mesmos. Mas você não pode ficar olhando só para você. Você tem que olhar para Jesus. Você não pode ficar olhando para as suas incapacidades porque, você sabe, Deus usa elas.
Deus usa as suas incapacidades para manifestar a glória dele. Por isso que Paulo fala, quando ele ora para o Senhor, Senhor, se possível, passa de mim, né? Tira esse espinho da carne. E por 3 vezes ele orou e Paulo falou, e Jesus falou o que para Paulo? O próprio Deus, na verdade. A minha graça te basta. As suas incapacidades, as suas falhas, as suas imperfeições vão manifestar, até as suas incapacidades vão manifestar a minha glória. Então quero dizer isso para você hoje. A irmã falou que Deus vai fazer algo grande, eu tenho certeza, irmãos. Eu estava ali atrás, Elias, olhando, né, o refeitório de vocês ali atrás. Eu falei, pode arrumar outro, porque vai ser tudo cheio de gente aqui. Vai encher, esse lugar vai estar abarrotado, porque tem um povo aqui apaixonado. Tem um povo aqui que está desejando, sabe, ver o reino de Deus avançando nesse lugar, avançando nessa cidade. Tem um povo aqui que está sonhando, e se não estava ainda, eu quero dizer para você, comece a sonhar agora. Comece a sonhar, comece a ter visões espirituais e não naturais, daquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês. Amém? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. 2 Samuel 23, 8, nós vamos ver os valentes de Davi. Mas agora nós vamos ver esses valentes. Na verdade, essa é a relação dos valentes de Davi, né? Olha o que diz. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basibete, filho de Taquemone. Uns nomes bons para dar para a filha aqui. O principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Quantos, irmãos? Mas esse cara aqui era o endividado, era o amargurado, era o descrente da vida. Esse cara aqui é aquele cara que chegou lá na caverna de Adulão e encontrou Davi e encontrou propósito para a sua vida, encontrou sentido para a sua vida. Eu quero dizer isso para você. Nesses dias, você, além de se encontrar em Deus, as pessoas que estiverem perto de você, elas vão encontrar sentido, elas vão encontrar propósito, elas vão encontrar referência, elas vão ver que elas nasceram para cumprir um propósito, conhecendo você. E ele continua dizendo, depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Aquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. A mão dele ficou pregada na espada. Sabe o que significa isso? A palavra no nosso coração. Quando a palavra está grudada, quando nós estamos familiarizados com a palavra está grudada em mim, grudada na minha mente, grudada no meu coração. Meu irmão, o inimigo, ele vai ser destronado, destruído, ele vai ser aniquilado. A palavra é muito importante, irmãos. Nós nos alimentamos quando comemos da palavra. A nossa fé é ativada quando comemos da palavra. A nossa fé é ampliada quando nos alimentamos da palavra. E quando nós olhamos para o lugar certo. 2 maneiras de você alimentar a sua fé, de você crescer em fé. Coma a palavra, alimente-se da palavra, sabe? Remoa a palavra, sabe? No culto, na célula, na sua casa, sabe? Não fique esperando só vir no culto, mas se alimente da palavra na sua casa. Abra a palavra de Deus, fala: Senhor, fala comigo, ministra no meu coração. Você não tem que ler a Bíblia toda numa sentada, mas lê um capítulo, lê um texto e fala: Senhor, eu quero te ouvir, e eu quero saber o que o Senhor está falando nesse texto. Me fala, abre os meus olhos, e isso vai enchendo o seu coração de fé, isso vai enchendo a sua vida de fé, e quando você se levanta em fé, meu irmão, as obras do diabo estão com problema. Por que estão com problema? Porque você se levantou, como a irmã falou, você se levantou em autoridade.
Você se levanta em autoridade, mas você só pode se levantar em autoridade quando você é cheio dessa verdade. Você é cheio dessa palavra. E quando você olha também para o lugar certo, você é cheio da palavra. Você é cheio dessa verdade. E a espada, ela está nas suas mãos, olhando para o lugar certo. Olhando para o lugar certo. Cuidado. Você sabe, quando eu digo olhar, não estou falando de olhar natural. Eu estou falando de ficar olhando para as circunstâncias, de ficar olhando para as coisas que não aconteceram, para quem não veio, para quem não responde, para quem não participa, ficar olhando para o trabalho que não dá certo, ficar olhando para as coisas que não fluem, o carro que quebra, e aí você começa a olhar para o natural e a sua fé vai lá embaixo. E você fica desmotivado, desanimado, e quando você está assim, você é uma presa muito fácil. Você está vulnerável. Não olhe para esses lugares, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor, que seus olhos estejam nele, e assim a sua fé é renovada, restaurada. Irmãos, diz que uma vez um jovem encontrou um cavalo ali para o lado da Inglaterra, aqueles países ali da Europa, encontrou um cavalo selvagem, e aí trouxe para casa, conseguiu domar, e aí o vizinho chegou e falou: nossa, mas que sorte do seu filho encontrar um cavalo tão bonito, tão forte, não é sem dono. O vizinho chegou para o pai, e o pai falou: verdade, meu filho, é muito sorte. Aí um dia ele estava andando no cavalo e pá, caiu e quebrou a perna. Aí o vizinho chegou e falou: mas que falta de sorte do seu filho ter achado esse cavalo, agora ele quebrou a perna. Quer dizer, ele já mudou de ideia, porque ele quebrou a perna. Aí, diz que aconteceu uma guerra, e todo mundo estava sendo convocado, e o filho dele tinha idade para ir para a guerra. Aí quando chegaram para convocar, o exército chegou na casa dele, o cara está de muleta, de perna quebrada. Eu falei: isso não pode ir para a guerra. Aí o vizinho falou: mas que sorte seu filho tem, de ter quebrado a perna. Quer dizer, não importa, irmãos, o que aconteça, quem tem a visão negativa, ele vai ver sempre as coisas negativas. Você precisa de ter um olhar espiritual das coisas. Quando nós somos naturais, nós estamos sempre desanimados. Mas quando nós somos espirituais, você vê Deus até onde é o diabo que está agindo. Você fala: mas Deus está mandando esse cara fazer esse negócio. Deus está comandando o diabo. Deus está atrás até do diabo quando você tem uma visão espiritual. Porque o diabo não faz nada sem a permissão e a autorização de Deus. Tenha uma visão correta. Amém? Mas tem um outro aqui que diz: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Mais um valente. Os filisteus entrou na terra, estavam tomando a terra, os israelitas com medo, fugindo, mas tinha um valente ali. Espera aí, esses filisteus não vão permanecer aqui. E ele defendeu aquele lugar, ele defendeu aquela terra de lentilhas, que era uma plantação de lentilhas, e os filisteus tiveram que fugir. Nós somos esses que se levantam esses dias. Você precisa se levantar. Às vezes o diabo, ele está tentando, ele está, intimidando, ele está trazendo afronta, ele está trazendo medo, mas alguém tem que se levantar na autoridade e falar: chega, basta, você não passa daqui mais, você não tem mais legalidade e autoridade. Lembra do videozinho da irmã aqui? Ela se levantou na casa dela e falou: hoje o seu reinado acabou na minha casa. Hoje eu me posiciono, hoje eu me levanto. Até hoje eu fui intimidado, mas a partir de hoje você vai ser o intimidado desse lugar, amém? Então Deus chamou eu e você para nos posicionarmos, irmãos, nos posicionarmos no mundo do espírito. Agora, o que é que esses valentes fizeram? O primeiro, valente, feriu 800 com a lança. O segundo, ele lutou, ele guerreou até a espada ficar pregada
nas suas mãos. E o terceiro defendeu aquele campo dos filisteus e os expulsou. Agora, existem outros valentes. Capítulo 15, olha o que esses valentes aqui faz. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber, senão são estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Agora eu quero falar para você de algo. Você sabe, existem homens e mulheres de Deus que estão servindo a Deus com integridade, que estão servindo a Deus com coração, que estão fazendo, sabe, com disposição. Mas muitos estão fazendo, às vezes, para o reino de Deus. Para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja estabelecido em Tampa, em Jacksonville, nesse país. Então nós somos os valentes que vamos estabelecer esse reino. Nós vamos dominar e governar no mundo do Espírito. Todo principado e potestade vai ter que sair, vai ser neutralizado. Nós somos pelo reino. Mas existem 3 que eles são pelo rei. Esses 3 aqui, quando eles ouviram o suspiro, eles ouviram um suspiro, que Davi gostaria de tomar daquela água. Davi não pediu para eles, eles só ouviram o suspiro. Eles saíram do seu acampamento, passaram pelo meio do acampamento dos inimigos, pegou a água e trouxe para Davi. É esse tipo de gente que Davi estava andando e treinando. Gente de honra, de honra. Esses fizeram para o rei. Tem muita gente que está fazendo talvez e está correndo atrás de muitas coisas para si próprio. E não tem nada de errado você correr atrás de coisas para você, sabia disso? Não tem nada de errado você querer uma casa, não tem nada de errado você querer um carro, não tem nada de errado você querer prosperar, não tem nada de errado você querer uma vida confortável para a sua família, não tem nada de errado. Mas existem níveis superiores que esse, existem níveis mais profundos. Existem aqueles que estão agora também preocupados com o reino. E eles estão então envolvidos naquilo que Deus está fazendo hoje na terra, para estabelecer o reino, a igreja, a noiva, o corpo. Mas existe um nível ainda mais profundo. Existe ainda um povo que é ainda mais, sabe, radical e sensível. Esses estão fazendo para o rei. Eles não estão fazendo para si. Eles nem estão fazendo porque ele quer que o reino avance, está fazendo para o rei. Ele está querendo fazer aquilo que está no coração do rei. Você sabe por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Segundo a minha interpretação, porque ele estava preocupado com o coração do rei. Ninguém falou para Davi que Deus queria uma casa. E quando Davi fala, vamos fazer uma casa, eu preciso fazer uma casa para Deus, eu preciso fazer uma casa, sabe, eu tenho a minha casa. E você sabe aonde que Davi decidiu fazer uma casa para Deus? Quando Davi decidiu fazer uma casa para Deus? Lá na caverna de Adulão, quando ele estava fugindo. Os teólogos são unânimes em afirmar que o salmo que Davi escreveu, falando da casa, foi lá na caverna de Adulão. Ele não estava preocupado com a casa dele, ele nem tinha casa, mas ele não estava se preocupando com a casa dele, ele não estava preocupando aonde ele ia viver, aonde ele ia morar, como ele ia sair daquela. Lá na caverna, nos dias mais talvez difíceis, sombrios, mais perseguidos, ele estava preocupado com o rei. Não é com Saul, era com o rei que está sob Saul, era com o próprio Deus.
E a Bíblia fala que Davi então falou: eu preciso fazer uma casa para Deus. Davi teve revelação da graça lá no Antigo Testamento. Davi teve revelação da noiva lá no Antigo Testamento. Porque a casa que Deus queria de verdade, irmãos, nós sabemos que não era o templo. A casa que Deus sempre quis foi eu e você habitar no homem. Desde Gênesis, esse é o propósito dele, é habitar em nós. E hoje ele habita em nós. Hoje ele habita em mim e em você. Nós somos o templo, nós somos a casa. Nós somos a morada, a habitação dele nesse lugar. Você é a casa. Então tinha 3, que eles eram um pouco mais, não é, intensos, radicais, e eles estavam preocupados em agradar o rei. Mas existe um último. Existe um último. Valente, que eu gostaria de falar dele. Versículo 39. Aqui você vai ver a relação dos valentes, todos os valentes. E o último dos valentes, o último é Urias, Eteu. Ao todo, 37 valentes na relação. Urias. Quem foi Urias, irmãos? Urias é aquele cara que estava na guerra, e a sua esposa ficou em casa, e o rei Davi, um dia, despretensiosamente, não foi para a guerra, foi dar uma volta no jardim, viu aquela mulher banhando nua. Por que a mulher tem que ficar banhando nua no jardim também, né? Não é? Que coisa doida. Era um negócio armado, parece já, assim. Estava lá nua, bonita, bela. O cara estava com a guarda baixa, tinha descansado na posição, não estava na guerra. E ele toma a mulher de Urias. Ele dorme com a mulher de Urias. E o que acontece, irmãos? Você conhece a história. Ela engravida. E quando ela engravida, Davi quer se safar de todo jeito da situação. Ele vai mandar chamar Urias lá na frente da batalha, Elias. E traz Urias. E fala, dá bebida para ele. Deixa ele bem alegre, bem feliz. E depois manda ele para casa. E aí eles fazem isso. Dá bebida para ele. Ele fica bem alegre. Um vinhozinho forte. Rosado. E vai para casa. Só que aí alguém fala para Elias, para Davi, Davi, encontrei Urias deitado no branco da praça. Amanhecendo o dia. Ele fala, como assim? Não foi para casa? Ele falou, não foi. Por quê? Ele disse que ele não é digno de voltar para casa e estar com a esposa dele, enquanto os seus irmãos estão morrendo na frente da batalha. Esse foi o último valente da história. O que Urias fez? A Bíblia não fala que Urias matou 800, que a mão dele ficou pregada na espada. A Bíblia não fala que Urias defendeu um campo de inimigos e venceu. A Bíblia só fala que Urias foi leal. Leal. E eu queria encerrar falando disso. Queria encerrar falando que existe algo mais superior que nós podemos viver, irmãos, como igreja, como família. Existem coisas que nós estamos fazendo como igreja que são importantes, mas existem coisas que elas têm níveis maiores. Existem coisas que você faz que é extremamente importante. O pastor Márcio falou aqui, né, das águas que dão nos pés. Eu estou servindo e eu estou no rio já. Eu estou servindo, eu estou no rio.
no rio, já estou andando no rio. Estou lavando o banheiro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Isso já é espiritual. Mas existem níveis que a gente vai avançando. Níveis que a gente vai aprofundando. E aqueles valentes, eles tinham níveis. Mas tinham níveis maiores e mais superiores do que outros. Porque tinha alguns que estavam fazendo para o rei. Para o rei. Tudo que nós formos fazer, irmãos, vai ter mais valor se nós estivermos fazendo para o rei. Eu não estou fazendo para aparecer. Eu não estou fazendo para ganhar, sabe, aplausos aqui. Eu estou fazendo porque eu amo o meu rei. Eu estou fazendo porque eu amo o meu rei, eu amo servir o meu rei, eu amo agradar o meu rei. Você sabe, a vida cristã, ela se torna leve quando você faz com amor, sabendo que eu estou fazendo por causa dele. Eu não estou fazendo para ser abençoado, e ainda que eu sei que tem bênção em fazer. Eu não estou fazendo para ele dar coisas para mim. Não, eu só estou fazendo porque eu amo fazer para ele. Eu estou fazendo porque eu descobri que o coração dele ama isso, e se ele ama isso, eu vou amar também. Eu só estou fazendo porque eu sei que ele suspira por almas, ele suspira por vidas, ele suspira pelo perdido, então eu também vou suspirar, então eu também vou amar, então eu também quero gastar aquilo que ele me deu de oportunidade, de tempo e de vida, para investir naquilo que tem valor eterno, para aquilo que vai ficar para sempre, a eternidade. Tudo que nós estamos fazendo, irmãos, vai passar. Aquilo que, sabe, a gente consegue ver, vai passar. Só vai ficar aquilo que você não consegue ver. O que vai ficar para a eternidade é o que nós estamos fazendo, que eu não consigo enxergar. Porque é no âmbito do Espírito, é no mundo do Espírito. Estava vindo do Brasil para cá, no avião, irmãos. E aí, olhando pela janela, você vê uma luzinha lá embaixo. Só uma luzinha, mas lá é uma cidade de São Paulo. Lá embaixo, insignificante lá de cima. Tudo que nós estamos fazendo aqui naturalmente é insignificante. Não vai prevalecer para a eternidade. Repito, não tem nada de errado você querer algo, construir algo, porque nós vivemos nessa terra. Mas deixa eu te falar, o que vai ficar no último dia é aquilo que nós fizemos para ele, com a motivação e o coração nele. E Urias foi esse cara que não fez muita coisa. Você sabe, às vezes você não vai fazer muita coisa. Você não é alguém muito cheio de talentos, cheio de dons. Você pode desenvolver. Você pode desenvolver, porque eu também não sou cheio de talentos e de dons, mas já fiz teatro, eu prego, eu até me arrisco a cantar de vez em quando. Mas é uma tragédia, mas eu tento. Eu não sou cheio de talentos, de dons, mas Deus deu talentos para cada um de nós, e dons para cada um de nós, todos temos. Agora, Deus quer que você desenvolva ele, que você trabalhe ele, que você, sabe, cresça esse talento, esse dom que ele te deu. E nesse dom ele vai usar você de maneira poderosa para alcançar outras pessoas. Outras pessoas. Eu me lembro que quando eu ia nos encontros com Deus lá em Goiânia, eu trabalhava na cozinha. Assim que eu fui para a videira, eu ia para a cozinha trabalhar. Eu amava trabalhar no encontro. Mas eu sabia que era espiritual o que nós estávamos fazendo na cozinha. Aquela comida era espiritual. O que nós estávamos fazendo era espiritual. Aquele alimento era também espiritual. Aquele trabalho era espiritual. Eu não tinha talento de pregar. Eu não tinha talento de ministrar. Mas Deus tinha me dado capacidade de cozinhar. Deus tinha me dado capacidade de cortar, de servir. Eu sabia que o serviço ali, de alguma maneira, ia cooperar para algo maior acontecer ali naquele acampamento. Então são dons. São talentos que a gente precisa de falar, Senhor, vou fazer porque eu te amo. Porque o Senhor conquistou meu coração e eu não sei fazer outra coisa. Mas Urias era esse cara que não fez muita coisa. Mas tem uma coisa que ele fez, que o nome dele ficou lá no livro da fama.
no hall da fama de Davi. O que ele fez? Lealdade. Ele era leal. Leal aos seus valores, aos seus princípios, leal às convicções que Deus tinha dado no seu coração. Ele era leal ao rei. Em última instância, ele era leal ao rei. Por quê? Porque ele servia, aquele exército servindo ao rei, servindo a Davi. E olha só o que Davi fez. Como é que Deus chama um cara desse de homem segundo o meu coração? Você vê que a graça se manifesta até no Antigo Testamento. Porque isso é graça. É graça, sim ou não? É muita graça. Fica de pé onde você está. Aleluia. Não sei qual que é a categoria que você está no reino, mas todos nós estamos servindo ao rei, de alguma maneira, em alguma medida, em alguma posição. Todos nós estamos servindo ao rei, nesse reino. Eu não sei se até hoje você, tem feito apenas para constar. Se você tem feito apenas para o gasto. Vou fazer para dar para o gasto. Não sei se você tem sido um pouco mais generoso em servir, em buscar o coração do Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não seja como Joabe. Joabe era o capitão de Davi. Era o cara que estava mais próximo de Davi. Era o cara que talvez Davi mais confiava. Mas Joabe não era leal. Ele nem aparece no hall dos valentes de Davi. O secretário dele aparece, mas ele não aparece. Por quê? Porque um coração leal, ele te leva, a ter atitudes e posturas corretas diante de Deus. As pessoas podem até errar com você, mas você não se assemelha a isso. As pessoas podem até falhar com você, mas porque o seu coração é puro e é leal, você não se deixa contaminar com essas coisas. Saul falhou com Davi, mas Davi não se contaminou com a deslealdade de Saul. Quando o filho de Davi tenta usurpar o trono de Davi, Davi sai de cena. Davi sai. Ele não persegue o filho, ele não quer matar o filho. Quem mata o filho dele é Joabe. Joabe era esse capitão que Davi falou: não toca no meu filho, pega ele vivo. Mas Joabe vai lá e faz justiça com as próprias mãos e mata o filho de Davi. Davi tinha um coração leal também. Ele tinha as falhas dele, todos nós temos, mas ele tinha um coração leal. Leal. Você sabe por que eu estou compartilhando essa palavra com você? Porque eu sei que você foi chamado para ser um valente no tempo do fim. Você foi chamada para ser uma valente no tempo do fim. E uma das principais características desses valentes é que eles são leais ao Rei. São leais ao Senhor. Eles não negociam esse coração e esse valor. Seja leal ao Rei. Seja leal ao Senhor. Pastor, e se eu errar? E se eu vacilar? E se eu pisar na bola? Volta, recomeça. Porque nós vivemos um tempo onde as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje Deus quer renovar a misericórdia dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de recomeço na sua vida. Pastor, vacilei, andei longe, perdi o coração, não estava mais conectado.
Hoje é o dia de você reconectar o seu coração. Hoje nós estamos na caverna e o Espírito Santo está falando com você. Eu quero te fazer um valente nessa geração. Eu quero fazer de você um valente, uma valente nessa geração. Alguém que vai levantar a sua espada e não vai parar até que todos os inimigos sejam derrotados. Alguém que vai levantar, talvez, uma voz dizendo, profética nessa geração: tudo é para Ele, tudo é por meio dEle e tudo veio dEle. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado por um instante. Eu queria que você fizesse algo profético nessa tarde. Queria que você fizesse algo profético. Queria que você falasse: Senhor, eu quero ser esse valente nessa geração. Eu quero ser esse valente nessa cidade. Eu quero ser esse valente, ó Pai, nesse tempo, nesse século. Eu quero ser esse valente, ó Pai, no tempo da minha oportunidade. Senhor, eu quero que... não quero ser contado, ó Pai, como aquela pessoa que fez muitas coisas, ó Deus, mas eu quero ser contado como aqueles que foram valentes no Senhor, que guardaram o testemunho da fé, que guardaram a palavra da fé, que guardaram, ó Deus, a fé no seu coração. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, ó Pai, para que eles possam hoje entender que o Senhor não escolheu, ó Pai, os mais capacitados, não escolheu, ó Pai, aqueles que estavam com a vida resolvida. Não, o Senhor escolheu gente que estavam com a vida problemática para colocar nesse exército. Gente, ó Pai, que tinha pendências, mas que foram tratados, discipulados, treinados e se tornaram, ó Pai, homens de guerra, valentes de renome. Eu declaro, ó Pai, que os meus irmãos se levantam nesses dias como homem e mulher de renome nessa geração. Serão conhecidos, ó Pai, serão conhecidos no mundo natural e serão conhecidos no mundo espiritual, no campo espiritual. Quando eles chegarem, o ambiente vai mudar. Aonde eles pisarem a planta dos seus pés, espíritos malignos terão que cair, potestades serão destronadas. Eu declaro, ó Pai, em lugares que eles entrarão para trabalhar, aquele ambiente será alterado, aquele lugar será alterado. Pessoas, ó Pai, que estarão trabalhando no mesmo ambiente, no mesmo lugar, serão tocadas, perceberão, ó Deus, que algo diferente está acontecendo, porque uma valente do Senhor chegou, e ela se posiciona, e ele se posiciona no mundo espiritual. Porque a nossa batalha é espiritual, a nossa vitória é no mundo do espírito. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas nós nos posicionamos contra todo principado, potestade, falácia, mentira, toda artimanha do inferno que está escravizando as pessoas do pecado. Nós nos posicionamos, nós nos levantamos e nós liberaremos, ó Pai, palavras de vida. Quando nós chegarmos nesses ambientes, ó Pai, a vida vai fluir, a conversa vai mudar de rumo, as falas vão mudar, a rádio vai mudar, porque, Pai, nós chegamos e nós carregamos a autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, meu irmão, levanta a sua cabeça, minha irmã. Você não é coitadinho, você é valente do Senhor. Você não é coitadinha, você é sacerdotisa, valente do Senhor. Nós não somos mais vítimas, porque todo o nosso vitimismo Ele levou na cruz do Calvário, Ele sofreu por nós. Hoje nós somos valentes de guerra nessa geração e nessa cidade. Amém? Levanta a sua cabeça, viva, desfrute dessa nova posição que você recebeu em Deus, em Cristo Jesus de Nazaré. Amém? Aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor e diga: obrigada, Senhor. Amém.